Neste módulo vamos finalmente falar de ciclos. Neste módulo vamos finalmente falar de ciclos. Neste módulo vamos finalmente falar de ciclos. Um ciclo é um conjunto de instruções que se repetem até que alguma coisa aconteça. Aquilo que tem que acontecer para terminar o ciclo é verificado numa decisão, num losango, como esta que aqui está. Mas porquê que os ciclos são tão importantes? Imaginem que eu queria escrever no ecrã os números de 1 a 5. Como é que eu poderia fazer isso? Vamos ver o fluxograma. Eu podia fazer uma coisa deste género, não é? Eu começo por escrever o 1, depois o 2, o 3, o 4, portanto vou repetindo estas caixas. Mas será que esta é a melhor solução? É porque se o meu problema for escrever os números de 1 a 100, isto começa a ser complicado. Vou criar 100 caixas, tem que haver uma solução melhor. E é aqui que entram os ciclos. Voltando ao nosso problema de escrever os números de 1 a 5. A ideia é eu voltar atrás no meu fluxograma, repetindo dessa forma algumas caixas. Neste caso estou a repetir o escrevo o número infinitamente, o que não é o que se pretende, mas já dá para perceber a ideia. A ideia principal do ciclo é esta seta aqui para trás, que faz com que ele ande aqui. Na realidade, há aqui várias restrições que este ciclo tem que respeitar para que eu consiga escrever os números de 1 a 5. A primeira é que a variável número tem que começar no valor 1, não é? Porque quando eu vou escrever a primeira vez, já tenho que escrever 1. A outra é que tem que terminar no valor 5, não pode ir para além do 5. E a outra é que vai aumentando de 1 em 1. Então, como é que eu vou considerar estas restrições no meu fluxograma? Bem, vamos começar pelo começa no valor 1. Eu vou acrescentar esta instrução, portanto vou inicializar a variável número no valor 1. O terminar no valor 5 vai ter que ser feito com uma condição, ou seja, esta seta para trás, ela só volta para trás enquanto ele não chegar ao 5. Logo que chega ao 5 ele vai sair, que é o que a gente vai fazer agora. Okay? Portanto, enquanto o número for menor ou igual a 5, ela vai voltar para trás, mas se não for, neste caso se for 6, então vai sair. Falta apenas aumentar de 1 em 1, mas isso já vocês devem saber, não é? Eu vou ter que, a seguir a escrever o número, vou ter que o aumentar 1 desta forma. Número é número mais 1. Com isto, eu tenho o meu ciclo completo. Este fluxograma escreve os números de 1 a 5. É verdade que precisa de algumas caixas, se calhar precisa de quase tantas como as que eu precisei naquele primeiro exemplo, mas se eu agora quiser escrever os números de 1 a 100, uso exatamente o mesmo número de caixas. Basta-me alterar aqui, onde diz número menor ou igual a 5, passa a ser número menor ou igual a 100, e ele escreve os números de 1 a 100. Esta é a magia dos ciclos. Bem, existem duas formas equivalentes de resolver este problema, ambas válidas. Uma delas é aquilo que já mostrei, ele começa por inicializar a 1, escreve o 1, aumenta para 2, e a seguir vai ver, o 2 é menor ou igual a 5? É, então escreve o 2, aumenta para 3, e por aí fora, até chegar ao 6, e nesse caso sai, já não escreve. Outra hipótese é eu testar logo, ou seja, eu começo com o número 1 e vou logo ver, o número é menor ou igual a 5? Se for, então escreve o número, a seguir soma 1, e a seguir vai ver o número é menor ou igual a 5, escreve o número, soma 1, e por aí fora. Se repararem, estes dois fluxogramas vão dar exatamente o mesmo resultado, mas eles implementam-se de forma ligeiramente diferente. E por isso é que eu quero que fiquem já com essa ideia de que existem estas duas formas. Nós vamos agora pegar na segunda forma e olhar para ela um bocadinho mais em pormenor. Porquê? Porque todos os ciclos têm 3 partes. Nós aqui vamos conseguir detectar 3 partes, mas o que é interessante é que essas 3 partes são universais. A primeira parte é que eu tenho que inicializar as variáveis que vou usar na condição. Ou seja, todos os ciclos têm uma condição que faz parar o ciclo. Se eu não colocar lá esta condição, estou a falar disto aqui. Se eu não colocar cá esta condição, o ciclo nunca termina. Portanto, eu tenho que a certa altura fazer uma pergunta que, se for verdade, então sai do ciclo. Ou ao contrário, se for falsa, sai do ciclo. Para isso, eu tenho que inicializar a variável que é usada dentro dessa condição. É a primeira coisa. A segunda é fazer a condição. Também se designa esta condição por guarda do ciclo. Ela está a guardar o ciclo, digamos assim, quem é que entra no ciclo e quem é que não entra. Por isso é que se diz guarda do ciclo. E ela tem que usar esta variável, ok? Muito importante. Um erro que vocês fazem no início, às vezes, é colocar aqui uma condição que não usa a variável principal do ciclo. Então, nesse caso, isto não vai funcionar, provavelmente.
A terceira é o passo repetitivo, ou seja, aquilo que se repete dentro do ciclo, as instruções que se repetem. Neste caso há duas instruções que se repetem, que é o escrever o número no ecrã e o aumentar o número. Também podemos designar isto por corpo do ciclo e há uma coisa muito importante que é, algures no corpo do ciclo, tem que haver uma alteração à variável que é usada aqui. Se vocês não o fizerem e se pensarem um bocadinho, vão ver que esse ciclo nunca vai terminar. Reparem, o número começa a 1. Nós vamos verificar quando é que o número chega a 5. Se nós aqui dentro do passo repetitivo nunca alterarmos a variável número, ela vai ficar sempre a 1. Ou seja, vai entrar neste ciclo sempre, infinitamente, que não é provavelmente o que a gente quer. Portanto, estas três partes de um ciclo são muito importantes para perceber, digamos assim, se o ciclo vai ter sucesso ou não. Bem, tenho agora um quiz para vocês, que é olharem para este fluxograma e analisarem e perceberem qual é o output deste programa. O que é que ele escreve? Se vocês corressem este fluxograma, o que é que ele escrevia no ecrã?